Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho na fé. Essa é uma palavra importantíssima para as nossas vidas, para você, para mim. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 15 e 16. É um irmão lá da igreja. Glória a Deus, aleluia. Todos acharam? Amém. Tá na Bíblia, hein? Não é pegadinha, não. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo 15 e 16. Olha o que está escrito. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Olha que detalhe essa parte final. Para exemplo dos que haviam de crer nele. Você que crer nele está incluído nessa palavra aqui. Paulo se tornou como um exemplo dos que haviam de crer nele para o quê? Para a vida eterna. Fecha seus olhos, meu querido, vamos orar. Pai Santo, no nome do teu Filho Jesus, te louvamos, te adoramos por esses dois versículos tão impactantes, Senhor, para as nossas vidas. Como precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Ter uma direção, Pai. Senhor, a tua palavra é rica, a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra é mais cortante que espada de dois gumes, Senhor. Então ministra na vida de cada um de nós, começando por mim, Senhor. Pai, em nome de Jesus, precisamos ouvir a tua voz e não a voz do homem, em nome de Jesus. Amém, queridos? Irmãos, podem sentar-se. Três verdades se destacam aqui nesses versículos que acabamos de ler. Três verdades centrais. A primeira é que Jesus veio ao mundo. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade é que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E a terceira verdade que eu destaco nesse texto é que Jesus veio para salvar pecadores como Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Sendo assim, da mesma maneira que Jesus salvou Paulo, e nós vamos ver como Jesus salvou Paulo, ele pode também salvar a qualquer um que crer em Cristo, que confia nele, que deposita nele toda a sua esperança de salvação. A grande verdade, queridos, do Novo Testamento é que o Deus eterno, ele tornou-se um de nós, tornou-se um ser humano. Essa é uma verdade bíblica, linda, gloriosa, que se encontra lá em 1 João 1,14. Quem trouxe caneta quiser anotar, que diz assim: e o Verbo, Jesus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E Paulo, o apóstolo Paulo, depois de convertido, ele expressa a mesma verdade lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 7, dizendo o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que se devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E o texto continua dizendo que ele foi homem e foi à morte, e morte de cruz. Quando Jesus se fez homem, queridos, colocou de lado toda a sua glória e viveu como nós. Antes, ele era um com o Pai por toda a eternidade. Ele era eterno. Ele era Deus eterno, onipotente, onisciente, onipresente. Ele sempre foi o eterno Filho de Deus, cheio de majestade, cheio de poder, cheio de graça, cheio de glória, cheio de verdade. Por toda a eternidade, Jesus estava com o Pai, diz a Bíblia. Era servido pelos anjos. E mais, não tinha necessidade alguma. Mas diz a Bíblia que em determinado momento da história,
depois de um conselho divino, foi decidido que Jesus, o Filho único de Deus, viesse à terra. Viesse à terra. E ele nasceria de uma virgem, viveria sem pecado e morreria numa cruz também sem pecado para salvar pecadores, como eu e você. Por que ele fez isso? Qual a principal missão do Senhor Jesus em vir a este mundo? Eis a pergunta. Será que foi com o propósito de curar todos os que crescem nele? Ele veio só para curar? Será que Jesus veio a esse mundo com o propósito de prosperar financeiramente aqueles que depositassem nele toda a sua confiança? Será que Jesus veio a esse mundo com o objetivo de garantir aos seus seguidores um casamento feliz, uma saúde de ferro, muito dinheiro no bolso? Por que Jesus veio a este mundo? Eu pergunto, por que Jesus veio a este mundo? Por muitas razões, queridos. E eu vou expor algumas delas. Primeiro, Jesus veio a esse mundo para revelar Deus à humanidade. Jesus veio a este mundo para revelar Deus à humanidade. Então, olhe para Jesus. Quer saber quem é Deus? Olhe para Jesus. João 1,18 diz o seguinte: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, Jesus é a demonstração visível do Deus invisível. Os atos de Jesus são os atos de Deus. Certa feita, Filipe questionou Jesus lá em João 14,8, dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai e isso é suficiente para nós. Jesus respondeu dizendo, no versículo 19, Filipe, há tantos tempos estou convosco e tu não me tens conhecido? Aquele que vem a mim vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Agora, nessa afirmação eu não quero dizer que Jesus é o Pai. E Jesus também não quis dizer isso. Porque a Trindade é uma doutrina bíblica. É um mistério, mas é uma revelação. Como diz lá em 1 João 5,7. 3 são os que dão testemunho no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Há uma unidade perfeita na doutrina da Trindade. Quer conhecer então a Deus? Conheça Jesus. Segundo, Jesus veio a esse mundo para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8 diz o seguinte: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, e para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, a morte de Jesus na cruz tem o poder de nos libertar de todo o poder de Satanás, todo o poder do pecado. O diabo, que eles têm isso em mente, não tem poder mais algum de nos controlar, porque Jesus nos deu liberdade de escolher pecar ou não. Você não é escravo, a não ser que você queira ser escravo e a não ser que você queira se colocar na coleira do diabo. O cristão não vive na prática do pecado, pois essa é a prática do diabo que peca, diz a Bíblia, desde o princípio. Se tem algo persistente, insistente no pecado, foi o diabo. Ele nunca parou de pecar. Mesmo estando sujeito ainda ao pecado, nós, os cristãos, não devemos fazer do pecado uma prática corriqueira. Viver em pecado é um descaso ao amor do Pai. Viver numa prática de pecado é uma ingratidão ao sacrifício do Filho. Viver na prática do pecado é um insulto à obra regeneradora do Espírito Santo de Deus. Terceiro, Jesus veio a este mundo para ser um exemplo para nós. Sabia? 1 João 2,6 diz assim: aquele que afirma que permanece nele deve viver como ele andou. Deve viver como ele andou. Jesus é o nosso maior modelo de vida cristã. Sim, você quer aprender a ser um crente de verdade? Olhe para Jesus. Siga os passos de Cristo. Leia lá Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos. Aprenda com Jesus. Leia as palavras de Jesus. Qualquer, queridos, que recebe a Cristo como Senhor e Salvador, tem nele um ótimo exemplo para se seguir.
Jesus, ele teve uma vida perfeita. Ele viveu como um homem perfeito e como um típico exemplo a ser seguido. A fé de Cristo no Pai era uma fé inabalável. Sua dependência do Espírito Santo era o quê? Diária. A vida de oração de Jesus era incansável. Você vai ver ele constantemente se apartando, indo para o monte orar, indo ficar em secreto, buscando a face do Pai. Mesmo ele sendo Deus, ele orava, orava e orava. Ele é o nosso modelo. O apóstolo Paulo tinha em Cristo o seu modelo de vida. Por isso ele podia dizer lá em Coríntios, 1 Coríntios 11, versículo 1, ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou um imitador de Jesus Cristo. Imitador de Jesus. Olha, ele dizia assim, olhe para mim, porque eu imito a Cristo. Ontem eu citei, lá na nossa igreja, o exemplo de um rapaz que está afastado de Jesus. Sabe por quê? Afastado de Cristo, criando problema dentro do lar. Porque ele olhou para o homem, ele olhou para o pastor o decepcionou e ele abandonou Jesus e hoje está com uma série de problemas espirituais, ataques demoníacos na mente dele. O pastor tem que ser exemplo, sim, tem que ser, mas o teu exemplo maior a seguir, a olhar, tem que ser a Cristo, porque se o pastor cair e você estiver olhando para Jesus, você não cai junto com o pastor, porque o pastor não é Deus. O pastor não é um ser impecável, incontaminável. Tem gente que coloca o pastor como se fosse quase um querubim, e ele não é. Ele tem que ser exemplo. O apóstolo Paulo falou assim, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. A grande verdade é que nem todo pastor é imitador de Cristo, ou mira em Cristo, e acaba errando e muito, e acaba não sendo exemplo. Quarto, Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Não é isso que nós acabamos de ler? Essa foi a palavra digna e fiel que Paulo revelou a seu filho Timóteo. E essa é a verdade revelada no texto, queridos. Está aí, versículo 15 e 16. Esta, vou repetir, é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, diz Paulo, eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer no futuro. Você, eu, dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Atente para isso. Quando Maria ficou grávida de Jesus, lembra disso? José ficou chocado, indignado, pensando que tinha levado um chifre. E decidiu deixá-la secretamente. Eu vou largar. Como é que ela pode estar grávida se ela é minha noiva e nós não temos contato algum? Só que à noite, em sonho, um anjo apareceu para ele dizendo o seguinte: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Então a missão já estava ali estabelecida. Jesus veio para ser salvador, salvar o seu povo dos seus pecados. Mais uma vez pergunto, por que Jesus nasceu? Para salvar o seu povo dos seus pecados. Agora, qual é a origem do pecado? Eis a questão. Aonde ele começou? Por incrível que pareça, o pecado teve início no céu, com a rebelião de Satanás e seus demônios. E depois da rebelião, ele é expulso dos céus, juntamente com seus demônios, com uma parte dos anjos. E são lançados na terra. Já na terra o pecado começa com a desobediência de Adão ao comer o fruto proibido, por instigação demoníaca do diabo. O Senhor tinha dito a Adão que poderia comer todos os frutos do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. O veredito divino foi o seguinte: pois no dia que dela comeres, certamente morrerás. No entanto, o cabeçudo do Adão, ele desobedeceu a Deus, ele comeu o fruto proibido, ele pecou aqui no mundo, e junto com o pecado veio a morte, que está estabelecida até os dias de hoje.
Romanos 5, versículo 12 e 19 diz o seguinte: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Logo, assim como por meio da desobediência de um homem, muitos foram pecadores, ou foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Então o pecado entrou para um homem, e a restauração entrou também por um homem, aquele que viveu sem pecado. Em tudo foi tentado, nos pecados imagináveis e inimagináveis. Jesus foi tentado, mas ele venceu todos eles. Muitas vezes somos tentados em tão pouco e cedemos. Jesus foi tentado em tudo e não pecou. Romanos 3, 23 e 24 diz também: porque todos pecaram e afastados, destituídos estão da glória de Deus. Mas a parte seguinte é gloriosa: sendo justificados por obras. Pelo que faz? Não. Justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia. O homem pecou. Sim, mas Jesus o redimiu. O homem, Adão, desobedeceu, quebrou a lei e os mandamentos, foi infiel ao seu Senhor, mas Jesus Cristo foi o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Se permitirmos isso, Ele nasceu de semente divina, Jesus viveu de maneira impecável, Ele cumpriu toda a lei, todo o mandamento, todas as ordenanças da palavra de Deus. E já que o salário do pecado é a morte, o ponto alto é que ele morreu por nossos pecados. Jesus morreu no lugar do pecador. Já que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus, Jesus, sem pecado, morre no lugar do pecador, com o fim principal de aproximá-lo de Deus. Quem pecou? Foi você. Foi eu. Quem deveria morrer? Nós. Mas Jesus morreu em nosso lugar. Ele nos substituiu na cruz do Calvário. Esse é o Evangelho da graça de Deus. Jesus foi o Cordeiro de Deus, queridos, que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que não conheceu o pecado, mas que Deus o fez pecado por nós. Jesus esclareceu explicitamente em Mateus 9,13 o seguinte: 9,13, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. E também em Lucas 19,10, ele diz o seguinte, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a palavra de Deus, e se você se considera um pecador perdido, foi por você que Jesus morreu. Se você se considera perdido, foi por você que Jesus veio buscar e salvar. Foi a você. Basta você se arrepender de seus pecados. Basta você receber Cristo como seu único e suficiente Salvador e receber a vida eterna em Cristo Jesus e perseverar até o fim. Eu não sei como está a tua vida com Deus. Se você já recebeu a Ele como Cristo, como Senhor e Salvador, mas hoje é a tua oportunidade de entregar a sua vida a Cristo. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Quinto, Jesus veio salvar pecadores como o apóstolo Paulo. É isso que ele diz, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, diz Paulo, eu sou o principal. Eu sou o principal, disse o apóstolo Paulo. É interessante que ele diz que não foi no passado. Ele diz que é. Queridos, o passado negro do apóstolo Paulo foi tão marcante, mas tão impactante a vida desse homem, que ele tinha essas lembranças sempre vívidas na sua memória e em seus escritos. Eu não sei se você conhece quem foi Saulo de Tarso antes de se tornar o Paulo de Tarso.
E nós vamos ver um pouquinho hoje ainda. O que ele está dizendo aqui é que seu passado ou seu pecado contra Deus foi tão grande, foi tão terrível, e seu sentimento de culpa tão abominável, que ele sentia que era o maior pecador de todos. Ou seja, ele era o principal, maior, o pior de tudo que existia na face da terra. Era essa a concepção de Paulo a respeito de si mesmo. Tinha Paulo uma convicção tão forte de seus pecados que ele nem podia, ao menos, conceber a ideia de que houvesse alguém pior do que ele. Você sabe quem foi o apóstolo Paulo antes de converter-se a Cristo? Ele foi um líder religioso do judaísmo. Ele se levantou para perseguir a igreja de maneira feroz, atroz, violenta. Ele foi um dos mais terríveis perseguidores da sua geração, do período ali dos apóstolos. Para Paulo, o cristianismo, queridos, era uma seita perigosa e precisava ser exterminada. Eles precisavam acabar com o cristianismo. Na concepção de Paulo, aquilo ali era uma praga, uma peste. Na Bíblia, a sua história começa quando os assassinos de Estevão colocaram as suas capas aos seus pés de um jovem chamado Saulo. Atos 7 está no contexto de uma pregação de Estevão. Na verdade, Atos 7 eu aconselho você depois a ler. Essa é a maior pregação com o maior número de referências bíblicas de toda a Bíblia. Todo o capítulo 7 é a pregação de Estevão, o primeiro mártir da igreja. E Estevão, na sua pregação, começa relatando sobre a chamada de Abraão. Depois ele fala de Isaac, Jacó, José, Moisés. Depois, o Estevão, nessa sua pregação, ele fala também sobre Davi, sobre Salomão. Fala sobre os profetas, nessa pregação diante do Sinédrio. O maioral dos judeus estavam ali, os líderes judaicos. E ele prega para essa elite sacerdotal da época. E ele fala sobre os profetas. E o ponto mais alto da sua mensagem foi os versículos 52 a 58. Quando ele diz assim, Estevão, eu vou chegar em Paulo já. Ele diz assim, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, de Jesus, do qual vós agora fostes traidores homicidas. Então, Estevão está botando o dedo na cara deles e falando, vocês mataram o Filho de Deus. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele, contra Estevão. Mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Queridos, aqui começa a história de um jovem chamado Saulo. É a primeira menção que a Bíblia faz do futuro apóstolo Paulo. Ele estava ali consentindo com a morte de Estevão. Depois desse episódio, Saulo se torna um louco, assassino, um homem feroz, um perseguidor de crente, um serial killer de crente. Atos 9, versículo 1 diz que Saulo respirava ameaças e mortes. E mais, queridos, ele pediu cartas aos sacerdotes para que se encontrasse algum crente lá em Damasco, ele ia trazer todos eles acorrentados até Jerusalém. Esse é o Saulo de Tarso. Saulo
era um homem violento. Saulo era um homem sanguinário. Eu não sei qual foi teu passado, mas Saulo era um homem sanguinário. Ele era mundano. Ele era terrível. Só que nessa viagem que ele fez até Damasco, lembra? Para perseguir crente. Nessa viagem que ele fez até Damasco, com autorização dos sumos sacerdotes da época para prender os cristãos, Jesus se revelou para ele de maneira gloriosa. Lá em Atos 9, 13 a 16 diz assim, preste atenção, não desvie a tua atenção, diz assim, e indo no caminho, indo perseguir crente, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. É como se estivesse dizendo assim, ó, duro é para ti ficar dando murro em ponta de faca. Você vai sofrer. E ele, Paulo, ou Saulo ainda, tremendo e atônico, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhes o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Paulo viu Jesus. Os outros não viram Jesus, mas ouviram a voz de Cristo. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Olha que lindo. Ele foi a Damasco prender crente. Agora ele chega em Damasco, cego e crente, convertido. E esteve 3 dias sem ver. E não comeu, nem bebeu. Já se converteu jejuando. 3 dias sem comer e sem beber, queridos. Foi uma conversão daquelas impactantes. É claro que nem todos têm esse tipo de experiência, né? Eu nunca tive, mas isso não faz a minha conversão menor do que o apóstolo Paulo. Talvez você nunca viu um anjo, nunca viu bola de fogo, nunca ouviu a voz de Jesus dizendo que disse para Paulo, mas o importante é você ser nova criatura. Amém? Amém. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Olha aí, um homem perseguidor agora está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ou seja, a fama de Paulo era terrível. Eu não sei como era a tua fama, como é. Não sei, mas a de Paulo ia longe, né? É igual o ovo podre, o cheiro vai longe. A fama dele já estava lá em Damasco. E Ananias diz mais, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Que experiência espetacular esse homem teve. Paulo de Tarso. Ele foi transformado, queridos, pela graça de Deus, de perseguidor. Ele agora passa a ser um pregador do evangelho. De homicida, ele passa a ser um missionário por todas aquelas regiões. De blasfemo e profano, ele se torna um homem humilde, um homem manso, bondoso. Houve uma transformação tremenda na vida desse homem. Isso mostra o que Deus é poderoso para fazer na tua vida também. Na tua vida. Sobre essa transformação, McCartney escreveu o seguinte, o mais amargo inimigo tornou-se o maior amigo. A mão que escrevia a acusação dos discípulos de Cristo, levando-os à presença dos magistrados e para a prisão, agora escreve epístolas de amor a Deus. O coração que bateu de júbilo quando Estevão caiu sobre o apedrejamento, sobre pedras sangrentas, agora se regozija em açoite.
e também em apedrejamentos por amor a Cristo, porque ele também foi apedrejado algumas vezes. Do outrora inimigo, perseguidor, blasfemador, proveio a maior parte do Novo Testamento, as mais nobres declarações de teologia, os mais doces poemas de amor cristão. Paulo escreveu praticamente metade do Novo Testamento, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E ele realmente foi uma bênção nas mãos do Senhor. E depois dessa experiência impactante, queridos, Paulo constantemente estava testemunhando sobre seu passado negro. Não é comum ouvirmos isso? Testemunhos? Paulo era um desses. Na última mensagem, eu contei aqui o testemunho de Paulinho Bang Bang. Até hoje ele viaja pelo Brasil contando seu testemunho. E o apóstolo Paulo, por onde ia, contava esse testemunho da maravilhosa transformação operada pelo Espírito Santo na sua vida. Diante de uma multidão, ele declarou lá em Atos 22, 4 e 5 o seguinte: persegui este caminho até a morte. Agora, depois de convertido, já pregando, missionário, persegui este caminho até a morte, algemando e metendo em prisões tanto a homens como mulheres. Fui a Damasco com o propósito de trazer algemados a Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Está contando testemunho. Diante do rei Agripa, lá em Atos 26, 9, 11, ele confessou também: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno deveria eu praticar muitos atos. E, castigando-os, muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. Irmãos, Paulo obrigava as pessoas a blasfemar contra Cristo. Coisa ruim ele era. Coisa ruim. E, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas, os persegui. Paulo era como um touro indomável, que se recusava a ser amansado. Em Gálatas 1,13, ele relembra mais uma vez seu passado negro, seu passado terrível. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Esse é o apóstolo Paulo, antes da sua conversão. Em 1 Coríntios 15, 9, mais uma vez ele lembra: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mais uma vez, relembrando 1 Timóteo 1, 13 e 14. Ele declara: a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor, e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então, Paulo era blasfemo, Paulo era perseguidor, insolente. Como blasfemo, ele infligiu os cristãos com palavras, ofendia, xingava. Ele falava mal dos crentes e forçava os crentes a blasfemar contra Cristo. Como perseguidor, ele maltratava fisicamente as pessoas. Tinha prazer, talvez, de arrancar a unha, sei lá. Irmão, não é para se gloriar do passado dele, negro, que ele cita esses eventos aqui, não. Mas é para magnificar a graça de Deus, que é muito maior do que o pecado abundante da sua mocidade. Ele não dava esse testemunho com prazer. Eu perseguia rindo, não. Mas para exaltar a graça de Deus, o poder de Deus, em transformar um ser humano. Se Paulo não tivesse compreendido, queridos, o amor de Deus por ele, se Paulo não tivesse compreendido a obra de Cristo em seu favor, se Paulo não tivesse compreendido a grandeza do perdão que ele havia recebido, ele seria um cara perturbado, traumatizado, complexado, cheio de culpa. Então, Paulo não tinha vergonha de falar do seu passado. Sendo assim, guarde isso. A lembrança de pecados perdoados é uma maneira segura de manter o amor e a gratidão por Jesus. Olhar pelo que você foi, olhar para trás, olhar no espelho retrovisor. Mantenha sua gratidão e amor a Jesus. Se lembrar de onde ele te tirou.
Se algum dia você se achar muito santo, muito humilde, muito gente boa, olha para o passado e veja de onde Jesus te tirou. Paulo diz que era o principal dos pecadores, queridos. Não por viver agora nesse contexto aqui em pecado, não é isso. Não. Ele dizia ser o principal dos pecadores porque tinha uma consciência sensível a Deus. Você sabia que quanto mais perto o homem está de Deus, mais indigno ele se acha? Quanto mais você orar e jejuar, mais você vai colocar a cara no pó e dizer, miserável homem que sou. Só que às vezes o efeito é contrário. Tem gente que quanto mais ora e mais jejua, mais se acha santo e melhor do que os outros. Inverteu. Não é esse o caminho. John Newton foi um dos melhores pregadores e um dos melhores escritores de hinos da história da igreja. John Newton. A história diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de sabedoria, um homem manso. Só que seu passado foi negro. Assim como negro foi o passado do apóstolo Paulo. E talvez muitos dos que estão aqui também tenham tido um passado negro. E eu espero, creio, que tenha ficado para o passado. Amém. Em torno de 1750, John Newton, ele era comandante de um navio negreiro inglês. Ele gastava e ganhava muito dinheiro com a prática de traficar negros de uma área para outra. Ele era um homem profano. Ele era um homem imoral, um beberrão violento. Ele escarnecia da Bíblia e zombava de Deus, zombava dos crentes, ridicularizava crente. Maltratava os negros, vendia todos eles como escravos, tratava como se fossem animais, pior do que animal. Certa vez ele declarou o seguinte: eu geralmente considerava a religião como um meio necessário para se escapar do inferno, mas eu amava o pecado e não estava disposto a abandoná-lo. Só que, certo dia, em meio a uma tempestade, e de vez em quando é bom uma tempestade na vida do homem para ver se cai a ficha, né? Como foi a última ilustração que acho que eu disse aqui, de um cidadão que estava próximo a morrer e Deus falou com o chefe do tráfico, não toca nele, não toca nele. E deu uma oportunidade, olha, você só vou te dar uma chance. Você vai sair daqui agora, vai entrar na primeira igreja. E vai entrar ali, vai chorar e vai se arrepender, senão eu te mato. E aquele rapaz aproveitou a oportunidade. Perna para quem te quer, entrou na primeira igreja e ficou mais de 4 horas orando e chorando, pedindo perdão a Deus. Depois ele se tornou missionário naquela comunidade, pregando o evangelho. Teve que passar por uma tempestade, assim como John Newton, que ele viu a morte de cara na sua frente. E ele fez um voto com Deus, ele se entregou a Cristo, ele se arrependeu de seus pecados, renunciou ao mundo, renunciou ao pecado. Na hora do desespero ele orou o seguinte: Senhor, tenha misericórdia de mim. E Deus, queridos, ouviu a oração de John Newton. O Deus de toda graça alcançou esse coração tão pervertido, tão duro, coração de pedra. Deus fez dele um pastor fiel. Deus fez desse homem um pregador poderoso e um escritor prolífero. Escreveu muitos hinos e muitos livros devocionais. John Newton se tornou amigo de gigantes da fé, como John Wesley, George Whitefield, William Carey, o pai das missões modernas. Ele foi amigo dos gigantes da fé e foi também um gigante da fé. E um texto foi escrito por ele para lembrá-lo do seu passado. Ele disse assim: você deve lembrar que foi um escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, redimiu você. Deve se lembrar de onde Deus te tirou. Lembre-se sempre de onde Deus te tirou e não volte nunca mais para lá. Em nome de Jesus. Entre as célebres frases de John Newton, uma se destaca, ele diz assim: eu não sou o que devia ser, eu não sou o que quero ser, eu não sou o que espero ser, contudo, eu não sou o que eu costumava ser, e pela graça de Deus, eu sou o que sou. Talvez você não
é ainda o que você espera ser, mas você não é mais o que era. Será que podemos repetir o mesmo? Outra frase dele diz assim: graça maravilhosa, como é doce o som que salvou um miserável como eu. Certa vez eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Eu era cego, mas agora eu vejo. Foi a declaração dele. Olha que texto lindo de sua autoria também, que diz assim: eu não sou o que deveria ser. Ah, quão imperfeito e deficiente eu sou ainda. Eu não sou o que eu desejo ser. Eu abomino o que é mal e gostaria de me unir àquilo que é bom. Eu não sou o que espero ser. Logo, eu lançarei fora a mortalidade e com a mortalidade todo o pecado e imperfeição. Embora eu não seja o que eu devia ser, o que eu desejo ser e que eu espero ser, ainda posso verdadeiramente dizer que eu não sou o que eu fui uma vez, um escravo do pecado e um escravo de Satanás. Ele tinha sempre na sua memória o que ele havia sido no passado, para não se orgulhar no presente. Posso me unir de coração com o apóstolo e reconhecer, disse ele, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Algumas semanas antes de John Newton morrer, bem velhinho, ele disse assim: minha memória praticamente se foi, mas ainda consigo me lembrar de duas coisas. Que eu sou um tremendo pecador e que Jesus Cristo é um tremendo Salvador. Eu sou um tremendo pecador e Jesus Cristo é um tremendo Salvador. Não entenda mal, John Newton não era usuário de drogas. John Newton não era um imoral. Ele não era um pervertido, não. Quando ele fala que era um tremendo pecador, queridos, é como eu disse, é porque ele tinha uma comunhão tão intensa com Deus que ele tinha consciência de seus pecados. Quando estamos na luz, é que vemos a luz. Um quarto no escuro, você não enxerga a sujeira, mas quando você acende uma luz bem forte, mostra toda a imundície. E quanto mais estamos próximos à luz da palavra, mais negro enxergamos o nosso coração. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, de sabedoria, mas ele era sensível à voz do Espírito Santo. O pastor Hernandes Dias Lopes, um referencial na igreja brasileira, um pregador ungido, escritor, diz que o mais piedoso santo é aquele que mais se reconhece pecador e que tem a mais apurada convicção de pecado. O mais triste é quando a pessoa se acha muito santa, muito pura, muito íntegra. Duvide, questione esse tipo de atitude. No túmulo de Newton tem uma lápide que diz o seguinte: John Newton, uma vez um infiel e um libertino, um mercador de escravos na África, mas que foi pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo perdoado e inspirado a pregar a mesma fé que ele tinha se esforçado muito para destruir. John Newton nunca esqueceu que era um pecador perdoado. Paulo também nunca se esqueceu disso. E nós também não devemos nos esquecer. Nos faz bem, queridos, lembrar de nossos pecados passados que foram perdoados. Como eu disse, isso nos guarda da soberba espiritual. Isso nos faz bem em lembrar do lamaçal em que Deus nos tirou por sua graça e misericórdia e não por nossos méritos. Se Jesus salvou um homem como Paulo, se Jesus salvou um homem como John Newton, eu posso afirmar que não existem casos perdidos para Jesus. Você pode se considerar talvez um caso perdido, a ovelha negra da família, mas Jesus não te vê assim. Os braços deles estão abertos para você nessa tarde. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus veio salvar pecadores, como o apóstolo Paulo, como Newton, como eu, como você. Jesus te ama. Sexto, estou concluindo.
Jesus veio a esse mundo para demonstrar sua misericórdia e sua longanimidade em pecadores, como Paulo, versículo 16 diz, mas por isso, o quê? Alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade. Amados, todos que um dia foram salvos, o foram da mesma maneira que Paulo, pela misericórdia, pela graça, pelo favor de Deus. Os pecados de Paulo foram terríveis, já destrinchei aqui para vocês algum deles, mas a misericórdia de Deus foi também abundante. Os pecados de Paulo foram terríveis, e por ser misericordioso, Deus não deu a Paulo o que ele merecia. O que ele merecia? A morte. Por que ele não morreu? Pela misericórdia de Deus. E por ser gracioso, Deus deu a Paulo o que ele não merecia. O que ele não merecia? O que nós não merecemos? Perdão e salvação. Ninguém merece. Não é por ser bonzinho. É porque Jesus morreu e derramou o sangue precioso na cruz por você e por mim. A Bíblia diz em Lamentações 3, 22 e 23 o seguinte, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Grande. Efésios 2, 3 e 4 diz também, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, você é salvo. Graça é presente. Graça é favor. Nossa salvação está baseada, queridos, na misericórdia e na graça de Deus. Essa misericórdia nos alcança por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós. Foi lá na cruz do Calvário que Deus demonstrou o seu ódio pelo pecado e seu amor e misericórdia aos pecadores. Foi lá na cruz. Misericórdia significa sentir a dor do outro. Misericórdia significa sofrer pelo outro. Literalmente, Deus sentiu a nossa dor ao enviar seu Filho único ao mundo para morrer na cruz por mim e por você. Não existe no mundo maior demonstração de misericórdia como essa. Não existe. Agora, o que manteve Paulo vivo, mesmo diante de tanta maldade, não foi somente a misericórdia de Deus, mas também a longanimidade de Deus. Sabe o que é longanimidade? É paciência ao extremo. Sabe o que é longanimidade? Você contar até 1000 antes de se estressar com um amigo de quarto. Longanimidade é paciência ao extremo. Paulo era um blasfemo, lembra? Ele forçava os outros a blasfemar. Paulo afligia a igreja constantemente, diariamente. Paulo era um assassino de crente. Paulo era um sanguinário. Mesmo assim, a paciência de Cristo o manteve vivo até o dia da sua conversão. Como que Deus é paciente, irmãos? Como? Não tem explicação para isso. Só que mesmo com Deus, às vezes a paciência tem limites. Tem limites. Não podemos abusar da graça e da misericórdia de Deus. Não podemos. Não podemos distorcer o conceito de longanimidade, afirmando que Deus sempre vai nos dar uma outra oportunidade. Ele vai nos perdoar, mesmo pecando de maneira voluntária. Ah, mas só essa vez que eu vou me desviar? Não gosto daquele local lá não, eu vou para fora. E quantos vão e não voltam mais? Vão e morrem. Como já tem sido dito constantemente, queridos, o pecado na vida do cristão é um acidente e não uma prática. Não deveria ser uma prática. Paulo recebeu misericórdia divina porque fez tudo, ele disse aí, por ignorância. Ele estava pensando agradar a Deus em combater o cristianismo. Ele estava na ignorância, ele disse, olha, eu fiz na ignorância. Eu pensava que o cristianismo era uma praga, uma seita, algo terrível. John Stott diz que, embora a conversão de Paulo tenha tido muitas características excepcionais, como a luz do céu, a voz audível, a língua hebraica, a queda ao chão e a sua cegueira, pode ser considerada também um protótipo de todas as conversões subsequentes, pois foi uma demonstração da infinita paciência de Cristo para com ele.
Se você está vivo até hoje, é porque ele tem sido longânimo, paciente com você. Não jogue fora essa oportunidade, como muitos têm feito. Pastor Ramon está aí como testemunha. Quantos? E vocês, quantos jogam fora a oportunidade? Também continua sendo uma permanente fonte de esperança para os casos que, de outro modo, não teriam esperança. Queridos, somente quando somos tomados pelo sentimento de vergonha por nossos pecados e ficamos completamente mudos, sem nada justificar diante do Deus contra quem pecamos, é que podemos esperar por misericórdia e graça. Tem que haver tristeza de coração. Tem que haver lágrimas de arrependimento. Finalmente concluindo, Jesus veio salvar pessoas como Paulo e colocá-las como exemplo daqueles que creriam nele no futuro. Como disse, você e eu. Versículo 16, parte C. Para exemplo. Paulo diz, olha, Deus me colocou como exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. É como se Paulo dissesse o seguinte, não se desesperem. Se Jesus Cristo teve misericórdia de mim, que fui o pior dos pecadores, e ainda me sinto o pior dos pecadores, ele também terá misericórdia de todos vocês. Ou seja, se Jesus salvou um traste como eu, alguém tão indigno, ele pode salvar você também. Creia nisso em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Santo Deus, em nome do teu Filho Jesus, Pai, te louvamos pela vida.